Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, nós iremos encerrar aquele tempo que tiramos precioso para meditar sobre a palavra, mas eu gostaria de dizer uma coisa a você também, que está aqui nessa noite, e que veio aqui com a intenção de conhecer um pouco mais a Deus, veio também talvez com um peso muito grande, seja qual for a sua situação, eu quero dizer que existe uma esperança em Deus, que muda a nossa forma de enxergar a vida, e nos capacita para enfrentarmos os desafios. Eu queria dizer que essa graça e essa esperança está sobre a sua vida hoje, aqui e agora. Existe uma esperança que, penetrando no profundo do nosso coração, nos habilita para enfrentarmos todos os desafios, por mais difíceis que eles sejam, mas nos habilitam para enfrentarmos cada dificuldade e vencermos para a glória do nome de Jesus. Se o seu coração é um desses, que chegou aqui sem esperança, sairemos daqui com a esperança renovada, e sairemos daqui dispostos a enfrentar, seja qual for, o impedimento e a dificuldade que apareça ao longo da nossa trajetória. E esse texto diz exatamente isso. Primeira epístola de Paulo, ou melhor, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Diz assim, mesmo assentados, mas em reverência e entendimento, a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai, porque fomos salvos. E nós queremos que essa obra seja aperfeiçoada em nossos corações, ó Deus. Então fale conosco, Pai. Que nenhuma voz contrária à Tua vontade se levante, pelo contrário, seja silenciada em nome de Jesus. E a voz do Teu Espírito sopre sobre as nossas vidas. Amém, amém, Senhor. Como nós vimos, essa epístola aqui, ela é bem alinhada à nossa necessidade. Essa carta, ela está muito associada ao que eu e você precisamos entender dessa vida na qual nós estamos em Cristo Jesus. Todos nós precisamos organizar a vida em 3 níveis: família, igreja e pessoalmente. Todos nós precisamos organizar, mas só conseguimos viver uma vida alinhada, uma vida de acordo com aquilo que se propõe, primeiramente, se entendermos que tudo que temos e somos é fruto da graça e nada mais. Se nós não entendermos que é fruto da graça, acharemos que Deus olhou para cada um de nós e viu algo de bom. Ele não viu nada de bom em nós, mas Ele olhou para nós e viu o sangue do Cordeiro derramado do alto da cabeça até a planta dos pés. Isso que faz com que sejamos comprados por esse sangue precioso. Isso é graça. Isso ninguém se compra. Isso se recebe. É de graça. É o sangue do Cordeiro. Mas também nós entendemos que essa graça tem uma segunda função. Essa graça nos educa. Essa graça faz com que haja libertação no nosso interior. Cadeias são quebradas dia após dia em nosso interior. Por isso que quando dizem assim, fulano de tal está perdido, meu irmão, é
esse tipo de gente, como eu e como você, que a graça de Deus alcança. Pessoas que estão amarradas, essas têm condições especiais de terem os seus grilhões quebrados pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Essa educação nos liberta, mas essa educação também nos habilita, faz com que vivamos de modo justo, de modo piedoso e de modo sensato, aprendendo a viver o dia a dia que é tão desafiador para mim e para você. E esse último ponto que nós iremos ver é um ponto especificamente a respeito da esperança. Existe uma esperança que está proposta a cada um de nós. Existe uma esperança da graça que nos foi confiada. Existe uma esperança que é fruto também da graça. E essa esperança, na vinda de Cristo Jesus, ela nos habilita para resistirmos aos dias maus que virão, porque não irá melhorar. O mundo irá de mal a pior. As circunstâncias das quais nós temos visto e observado em jornais, filho assassinando o pai, famílias sendo destruídas, isso não irá ter reversão, isto irá piorar, meu irmão. O mundo não ficará bom para que se viva, não. Nós precisamos estar preparados para os dias maus que já se iniciaram. Os últimos dias já começaram. Desde a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, os últimos dias começaram. E com os últimos dias, iniciou-se também uma nova era de consciência do Evangelho. E não só uma nova era de consciência do Evangelho, mas uma esperança aquecida em cada coração. Uma esperança não de estar parado, mas uma esperança que se move dia após dia. Quando dizem assim, a volta de Jesus está muito longe, meu irmão. Quando pensam isso, e é isso que o apóstolo Paulo trata nessa última parte, ele fala de salvação, ele fala da santidade, e agora ele fala da esperança. E quando ele lança a esperança, não é uma esperança que ainda estamos sentados aguardando, nós estamos nos movendo rumo à glória eterna. Aleluia! Não está nada parado, as coisas estão movendo-se. Você não é o mesmo do que aquele de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. A obra da esperança está acontecendo aqui dentro, irmão. Essa é a obra da esperança. Não é sentar e esperar, mas mover-se dia após dia à imagem do Cristo, dia após dia sendo transformado de glória em glória, a imagem daquele que nos redimiu. A graça de Cristo salva, educa e coloca dentro de nós uma esperança que não pode ser retirada jamais. Essa é a esperança gloriosa que está no meu e no seu coração. Porque, meu irmão, a criação geme pela manifestação desse dia. O mundo está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus e da manifestação gloriosa do Cristo. Nós também estamos gemendo por esse dia. O Espírito está gemendo, intercedendo por aqueles que ainda estão aqui, mas estão desejosos por chegar em casa. A caminhada é longa para os peregrinos que conheceram a Jesus. A graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus precisa ser o fundamento da nossa vida. Precisa ser o fundamento da nossa história como igreja. A graça é o fundamento, porque ele já inicia porquanto a graça de Deus. É a graça que salva em Cristo Jesus. É a graça que produz santidade, é a graça também que lança uma esperança renovadora, e da qual eu gostaria nessa noite de aquecer o seu coração, aquecer juntos os nossos corações com a esperança da segunda vinda gloriosa do nosso Cristo, do nosso Senhor, que virá sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Ele virá. Mas ele já está vindo. É até uma coisa curiosa.
Porque nós falamos, Jesus está voltando, né? Parece que o caminho é longo demais, não é? Não, o caminho é longo demais para Ele, é longo demais para a gente. Nós estamos, à medida que caminhamos, e o caminhar me transforma e está me conduzindo a graus e a níveis de profundidade maior com Ele. E renovando a perspectiva da esperança, aquecendo o nosso coração nessa noite, com a perspectiva da esperança. Esse é a base, é o fundamento também da nossa fé, uma esperança que me leva para além das circunstâncias. As circunstâncias da vida, meu irmão, farão com que você, que está aqui nessa noite, se abata, se entristeça, se esmoreça, enfraqueça, chore. As circunstâncias da vida irão triturar o nosso emocional, o nosso coração, irão nos abater. Mas existe uma esperança que foi posta aqui dentro, uma esperança que faz com que mesmo no corpo dessa morte, no corpo dessa destruição, sentindo todas essas dores, vivamos com uma paz que excede todo entendimento, e uma alegria da qual nós nem sabemos de onde vem. Sabemos, mas não sabemos como chega, mas sabemos de onde vem uma alegria, que mesmo estando vivendo num momento totalmente corrompido, olhando para a direita, morte, dor, engano, doenças, nós conseguimos ainda olhar um para o outro e dizer, nós ainda não chegamos em casa, isso aqui não é o nosso lar. Peregrinos que estão caminhando rumo à pátria celestial, isso é que nós somos, meus irmãos. Nós estamos ainda a caminho da glória, a glória não chegou ainda. Porém, todos na vida possuem algum tipo de esperança. E esse tipo de esperança molda a sua maneira de viver. Existe um camarada muito conhecido, que foi o fundador da Apple, aquele celular da maçã, caro a beça, né, irmão? Misericórdia. Para comprar uma casa, se bobear com aquele carro. Deve voar, como eu já disse aqui, né? Troca fralda de criança, faz tudo o celular, tudo, absolutamente tudo. Ele tinha uma esperança, num dos filmes dele ele revela isso, um filme de biografia, ele tinha uma esperança de fazer com que o computador, que antigamente ficava numa sala, ocupava uma sala, e depois foi diminuindo até ficar numa tela, ele pudesse caber na palma da mão. Essa era a esperança dele. E a partir dessa esperança, ele buscou formação em eletrônica, informática, moldou a vida dele de acordo com essa esperança. É só para a gente notar que todos nós temos esperança. E toda esperança molda o meu estilo de vida, molda como eu viverei. Existem esperanças maiores e esperanças menores. Existem algumas esperanças, como de ver os filhos, os netos, o aniversário de 15 anos de uma neta, o casamento dos filhos. Existem essas esperanças. Então os pais moldam a sua vida para que essa esperança seja correspondida. Poupam dinheiro, guardam recursos, na esperança de que o filho, ou seja quem for, alcance um objetivo que era essa esperança. Porém, irmãos, essas esperanças menores, às vezes tomam proporção indevida no nosso coração. Passam a ser a esperança maior da nossa vida. Quando nós depositamos essa esperança na faculdade, planejou, não é? De vez em quando a gente sabe de umas histórias assim. O pai dedicou o tempo todo da sua vida, pagou colégio particular, guardou uma reserva para a faculdade, e aí chegou um menino, a menina, seja quem for, a um certo período da vida, simplesmente disso, não preciso fazer faculdade. E aí o pai, com todo aquele investimento, com toda aquela expectativa, se frustra. Aí que vem algumas doenças emocionais,
por causa da frustração, porque ele colocou esperança demasiada, e uma esperança que não deveria ser investida numa criança, num jovem, num adolescente, mas deveria ter a sua âncora em Cristo. Mas essas coisas menores tomam um lugar indevido no nosso coração, uma esperança, e a gente passa a moldar a vida, porque cremos que aquilo vai dar certo, e ninguém nos garante que aquilo ali vai dar certo. E aí nós percebemos que essa frustração gera frustração com a vida, com tantas outras situações que acontecem. A esperança num matrimônio, num casamento, a esperança numa família, e de repente há uma frustração, há um desajuste, e tudo isso desmorona. E a vida passa a ser pesada demais, mesmo conhecendo a esperança eterna da glória. A esperança eterna da glória, meu irmão, nos habilita para que saibamos lidar com tudo isso e entender o fundamento de tudo. De que a glória da segunda vinda será mais resplandecente do que as glórias desse mundo. A glória que está se revelando, ela não há de se revelar, ela está se revelando dia após dia. Essa luz da glória resplandece sobre a minha vida, resplandece sobre a sua, resplandece sobre a igreja, dia após dia. Ela é mais gloriosa do que as glórias que esse mundo oferecem para nós. A bendita esperança ilumina a nossa vida. Ela não só é como, às vezes, nas nossas brincadeiras, mas essas brincadeiras refletem exatamente o conteúdo do nosso coração. Nós dizemos exatamente assim em alguns momentos: Jesus, não volta agora não, minha filha ainda está crescendo. Ou Jesus, não volta agora não, porque eu ainda não conquistei aquilo que eu gostaria de conquistar. Jesus, não volta agora não, porque ainda não aconteceu aquilo que eu espero. Nós brincamos assim, mas às vezes o nosso coração inconscientemente age exatamente dessa forma. A volta de Jesus passa a ser indesejada, irmãos, porque a glória desse mundo ofuscou a glória celestial. As glórias desse mundo cegaram o nosso entendimento, e nós não temos mais condição de ver que tudo isso é passageiro. Que essa glória desse mundo, ela não pode se comparar com a glória que está sendo revelada e será revelada. O sucesso da sua família não é a maior glória que você já viu. Há uma a ser revelada, maior do que tudo e maior do que todos. Porque a glória da sua família ninguém garante que aparecerá. Mas a glória celestial, ela está aparecendo dia após dia aqui dentro. Ela se renova a imagem do Cristo no corpo dessa morte. Os nossos anseios postos em lugares indevidos ofuscam a glória e a beleza que há em Cristo Jesus. O desejo de uma glória terrena, de uma fama, de uma busca por reconhecimento, de uma vida desenfreada, querendo ser reconhecido aqui, ali, buscando, e não se alcança, nunca se chega a um fim, nunca se satisfaz, nunca se chega a lugar nenhum. É a glória que o mundo propõe, uma glória que não brilha, mas apenas ofusca, de que parados, ou melhor, movendo-se, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, e possamos ver e contemplar a glória que está sendo revelada dia após dia. Essas coisas têm ofuscado a nossa vida, mas eu gostaria de afirmar a você e aquecer o seu coração nessa noite, por uma ação total do Espírito Santo de Deus, a glória que você pode conquistar aqui nessa terra não pode ser comparada com a glória manifesta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe um brilho maior que vem do trono da graça do que tudo aquilo que podemos conquistar aqui nessa terra. Todas as coisas passarão. Todas as coisas passarão. Quando eu estudava no seminário, nós éramos liberados sexta-feira, aqui na Pedra. Aí, sexta-feira,
após o almoço, geralmente em alguns momentos, eu ia para Bangu, junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. Aí nós íamos para Bangu, pegávamos o 856, não é isso? 852, 866, né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí pegava esse ônibus, saía para Bangu, até chegar em Bangu 1 hora e meia, mais ou menos. Aí descíamos numa distância mais ou menos como daqui, até a Praça do Rodo, e íamos andando, até chegar na casa dos meus pais. E aí, em alguns momentos, eu morava bem perto assim da colina, né? Não pode chamar de morro, que é feio, morava perto da colina. Morava perto de uma colina linda, chamada Pico da Pedra Branca. A visão é linda, meu irmão. Para frente, porque para o lado, nada de bom, nada de bom. O morro, aquela visão linda assim, linda. Morro muito alto, íngreme também. E teve uma vez, que foi o momento que nós tivemos uma visão. Nós estávamos passando, né, sempre com muita mochila, passando, e de repente, perto de chegar da nossa casa, tinha a esquina, praticamente uma árvore assim. E a árvore estava tão florida naquele dia, mas tão bonita, que nós tomamos um susto. Isabel parou na hora e falou: meu Deus, que coisa linda. Eu falei: que glória, né? Maravilhoso, dava uma foto perfeita. Uma imagem de uma árvore com uma cor meio rosa, meio branca, e o morro verde assim por trás, lindo, lindo. Isso no primeiro dia, primeira sexta-feira. Semana seguinte, passamos por ela, nem notamos. Semana seguinte foi assim, bonita, né? Na outra semana, irmão, nem sabia se tinha passado por ela ou não. Porque nós estávamos distraídos com algumas coisas. Às vezes, nessa situação com o celular, ou conversando sobre outras coisas. Mas só para a gente notar, num pequeno exemplo, que quando nós nos convertemos, a glória de Cristo resplandece de uma forma que nós ficamos até abobados, ficamos admirados, nós queremos aquele negócio todos os dias, mas conforme o tempo passa, nos acostumamos com a glória, e a glória se vai, porque o nosso coração se distrai com as coisas desse mundo. A glória está lá, está revelada, e nós estamos distraídos com tantas coisas, mas a glória está lá, ela não deixa de ter o valor e a sua importância. A árvore continua bela, na sua força e na sua glória continua lá, mas a glória não foi embora. A glória foi embora do nosso coração, que já não olha mais com o mesmo olhar, agora distraído com a vida, com a desilusão, com a dor. Passamos a olhar para baixo o tempo todo, ao invés de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e onde está a nossa eterna glória. É tempo de renovarmos a nossa confiança no Senhor. É tempo de nós aquecermos o nosso coração e dizer ao Senhor: Pai, tire os impedimentos dos nossos olhos, tire tudo aquilo que está tomando lugar, que deveria ser contemplar a Tua glória, e ao contemplar essa glória, eu tenho capacidade para viver, aquilo me anima, me fortalece, me enobrece, e me dá força para o dia a dia. É tempo de não estarmos mais envolvidos com as pequenas coisas, irmãos, com as distrações da vida. Hoje se acessa pelo celular todos os lugares, todas as imagens perfeitas, mas nada pode se comparar com a visão, com os olhos contemplando essa glória da criação. Meu desafio para você nessa noite, irmãos, e o desafio da palavra do nosso Deus nessa noite: retire os empecilhos,
retire os impedimentos, e a glória há de brilhar novamente. Aquela glória que você via quando estava no amor, naquele início, aquele brilho que de repente vai embora dia após dia, porque nos distraímos, até olhando demais para homens. Nós precisamos olhar para a glória, para onde está aquele que vive e reina para todo sempre. E ao olhar, todas as vezes que nós contemplamos essa glória, somos renovados no nosso interior. Somos curados, somos transformados e habilitados para viver novamente. A glória desse mundo é passageira. Tire os empecilhos. Mas existe também uma verdade aqui. A esperança, ela é sustentada pela certeza do pertencimento. Sabe o que o texto diz para nós? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para si mesmo, para purificar si mesmo, um povo exclusivamente seu. Quando perguntarem para você assim, quando que começa a festa? Quando que começa a festa do Cordeiro? Meu irmão, diga com toda certeza, ela já começou, e ela não há de parar. Ela já começou, e não há de parar nunca mais. Ela já começou aqui dentro, porque é o texto e a mensagem do Evangelho que nos diz isso, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Pertence, é meu e de ninguém mais. É isso que nós somos do Pai. E a maior prova disso é que o Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo da promessa, o selo do resgate da propriedade. Se tem o Espírito Santo aí, tem uma marca dizendo, aquele que deu é fiel para voltar para buscar a propriedade. E essa propriedade está sendo edificada à imagem do Cristo. Essa propriedade está crescendo, 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 de graça em graça, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar. Nem a doença, nem a morte, nem coisa alguma, porque nós pertencemos a Ele, nós somos dEle, Ele nos comprou por preço de sangue, a nossa vida não é nossa. Por isso, se nós somos dEle, nós não pertencemos a esse mundo. Por isso que João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Retire os empecilhos, retirem as barreiras e entendamos em nome de Jesus, este lugar do qual nós estamos reunidos aqui, meu irmão, esse lugar aqui é um anúncio fiel da esperança. Esse lugar de culto, de reunião, de adoração, a nossa comunhão é uma declaração viva, de que Jesus há de voltar para recriar todas as coisas por meio do seu sangue. Nós estamos aqui com muitas dificuldades, nós estamos aqui com muitas barreiras, mas nós iremos permanecer até o dia que Ele quiser, até o dia que Ele voltar para resgatar a sua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão, e as portas que são abertas pelo Senhor jamais poderão ser fechadas. Glória ao nome de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos missionários, irmãos. Você é um missionário da pátria celestial. Tem o Espírito Santo dentro de você, que diz, a sua pátria não é aqui. Então não construa castelos, construa uma tenda, porque a tenda dá para se remover e ir para qualquer lugar. Por isso que nós somos construtores de tendas, irmãos.
Porque nós nunca fazemos morada em lugar certo, porque aqui não é a nossa casa. Nós não chegamos. Falta muito ainda. Essa obra já começou e ela não vai parar. Essa obra já começou. E o Evangelho também nos ensina que uma verdade a ser aquecida no meu e no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Que a nossa esperança molda a nossa maneira de viver. Como que a gente espera a volta de Jesus? E essa é a pergunta. Parados? Sentados? De modo nenhum. É tempo de que os filhos da luz manifestem as suas boas obras de amor. É tempo da manifestação da glória de Deus hoje, por meio de quem? Da igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Que levantem-se os homens e as mulheres de Deus aqui nesse lugar, cheias do Espírito Santo, cheias de amor, cheias de consciência de que nós não pertencemos a esse lugar, mas o que faremos enquanto a vinda não chega? Boas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. À medida que praticamos boas obras, fazemos com que o mundo em morte torne-se um lugar de adoração, porque as nossas obras são manifestas. Muita gente pergunta, e agora? É só sentar e esperar? Não, é tempo de se mover. É tempo de se mover de acordo com o Espírito. É tempo de mover-se de acordo com aquilo que Ele deseja fazer nos últimos dias. Tem obras que Ele deseja realizar aqui. Tem obras que Ele deseja realizar por meio dessa igreja, por meio da sua vida. E a chamada é essa: mova-se. Mas mova-se em direção à vontade de Deus. Porque à medida que nos movemos, somos ungidos, somos capacitados, somos preparados, somos preenchidos com o Espírito da graça e da misericórdia. É tempo de boas obras, irmãos. É tempo de praticarmos boas obras. É tempo de obras de arrependimento, obras de amor, obras de restauração, obras de profecia, obras de toque, obras que manifestem a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não estamos esperando a vinda dEle, estamos caminhando rumo à vinda dEle. Mova-se e entre sobre o vento que o Espírito Santo começa a trazer sobre a sua vida e sobre esta igreja em nome de Jesus. Mova-se rumo a isso, e nós veremos essa manifestação gloriosa. As circunstâncias da vida, irmãos, têm uma utilidade para a gente. Essas circunstâncias difíceis que a gente passa de vez em quando, sabe o que acontece, irmãos? A vida ela é regada por um desafio muito grande. Nós temos perdas, e essas perdas causam em nós uma ausência. Não só perdas, não é isso? Nós também temos dores. As doenças batem firme na nossa vida, né, irmão? Essas circunstâncias da vida atacam o nosso coração de uma forma muito grande. Derrubam a nossa alegria, o nosso prazer. A derrota que passa na nossa vida de vez em quando, a possível derrota, né? É só uma possível derrota. Sofrimento, essas doenças, essas perdas que trazem uma aflição muito grande, as expectativas que nós temos sobre pessoas serem restauradas e não acontece, pelo contrário, mais notícias chegam todos os dias e batem na nossa porta. O nosso corpo envelhece, né, dia após dia. Aquelas dores que na juventude não tem mais, elas começam a aparecer depois de um tempo. Algumas doenças começam também a ter o seu espaço e estão tudo presente na gente. Fazem com que, ora choremos, ora
sintamos tristeza, ora tenhamos falta de esperança. Os males que de repente chegam, né? Eles não dizem, não dão um aviso prévio, né? Poderia dizer, ó, estou chegando, se prepare. Simplesmente vem. E a gente nem sabe como reagir a cada um deles. Mas eu gostaria de dizer a você aqui nessa noite, que tudo isso que está vindo sobre a sua vida, sobre a minha vida, tudo isso está nos mostrando o seguinte: não chegamos em casa. Não chegamos no lugar esperado. Essa dor, esses desafios, esses males que nos assombram, estão aí para nos mostrar o seguinte: aqui não é o nosso lugar. Nós estamos como missionários da pátria celestial, mas esses tormentos, que são os algozes, assombram a nossa alma, estão ali para nos dizer a todo momento, e bendito seja Jesus por eles, estão ali para dizer a todo momento: você não chegou em casa, é um caminho. E nessa certeza nós diremos aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você a dizer isso comigo. Sabe por quê? A morte não tem poder sobre nós, irmãos. E eu gostaria de perguntar junto com a igreja: ó morte, onde estás? Onde estás, ó morte? Porque se o meu rei ressuscitou, esse é o caminho para o qual nós estamos indo e caminhando com a graça de Deus. Essa certeza inabalável, que seja renovada em nossos corações, que seja aquecida em nossos corações nessa noite, de que todos esses males, todos esses grilhões, podem ser vencidos quando tiramos o foco dele e não damos atenção demasiada, mas antes olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Convidar o ministério de louvor para vir aqui à frente. E você no seu lugar, já começa a dizer, perguntar isso: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está? Onde está? Porque não tem poder sobre vós. O mal não tem poder sobre vós. As obras do diabo não têm poder sobre vós. Não tem poder sobre a sua casa. Levante-se, filho da luz, filho da ressurreição, prevaleça. Aqueça o coração novamente com essa esperança. Renovemos a nossa convicção, irmãos. Dia após dia caminhamos rumo à eternidade. Fique de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos aqui querem dizer para ele: morte, onde está o teu aguilhão? Nós cremos nisso, irmão. Você crê nisso? Essa palavra de esperança está sobre você. Amém? Então diga isso. Diga isso para a sua dor, para o seu sofrimento. O universo chora. Louvamos ao teu nome, o sol Jesus. se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, porque você vai passar a eternidade com ela. Vamos fechar os corredores aqui, irmão. A igreja do Senhor está viva. Nós iremos anunciar. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Cante com essa pessoa e para essa pessoa. Começou, glória a Deus. A morte eliminou. Amém, Senhor. Todo o poder das trevas. A Deus
Bendito seja o teu nome, Jesus. Seu grande amor. Onde estás? Ele vive para sempre. Todos. Ao nome daquele que vive para todo sempre, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo, é o Senhor. É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Engrandecido seja o teu nome. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: a morte não nos vencerá. Jamais, jamais. Os vitoriosos, pelo sangue do Cordeiro, receberão a palavra: vinde benditos de meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém.